Graça e paz a quem já está online, né? Com a gente aí nessa noite. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos aí para que as pessoas, né, que vão participar com a gente aí dessa live, elas possam estar entrando em conexão com a gente para a gente dar início, tá certo? A mais uma live aí onde nós vamos estar ministrando a lição de número 2 da nossa revista Compromisso, né, desse segundo trimestre de 2020, tá bom? Quem já tiver online aí, já dá um alô aí pra gente saber quem é que tá com a gente aí, tá bom? Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos aí pra gente dar início à nossa lição de hoje, tá? Pelo que eu tô vendo, Saulo já tá aí com a gente, né? Boa noite, Saulo. Deus abençoe. A irmã José também abençoe, irmã Joselita, tá? Pelo que eu tô vendo, a minha prima Socorro, lá do Icó, no Ceará, né? Também tá com a gente aí vendo a live. Deus abençoe, Socorro, tá bom? Tudo de bom para você aí. E os de... Então nós vamos dar início, tá certo? A nossa lição. Deixa eu só apresentar para vocês. Quem já faz parte lá da nossa igreja já sabe, né? A revista Compromisso, essa aqui, ó. Revista Compromisso, tá certo? Segundo trimestre de 2020. A gente está estudando as cartas de Paulo, tá certo? A gente vai estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, tá bom? A paz, irmã, Deus abençoe. Irmã Joselita tá vendo aí, né? Socorro Santos é minha prima, também está assistindo, né? Vendo aí a gente lá do Icó, Ceará. Deus abençoe a todo mundo aí, certo? Um abraço aí a Cida, né? Maria Augusta, Linda, né? Gera. Todos esses aí que eu tô falando aí são meus primos, tá certo? Moram lá. Eu acredito que só Gera não mora no Icó, né, Corrinho? Se tu puder me confirmar, Gera mora em Lavras de Mangabeira, se eu não estou enganado, né? Lavras de Mangabeira. Gera mora lá, mas é próximo lá do Icó, Ceará, tá bom? Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento para que a gente possa falar da sua palavra, falar das suas grandezas, tá certo? Não é fácil a gente ministrar algo, né, que não é da terra. A palavra de Deus é algo celeste, a palavra de Deus é algo sublime. E nós, como seres limitados que somos, precisamos da orientação do autor da palavra para que a gente possa, assim, administrar da melhor forma. Tá certo? Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa existência. Agradecemos, Deus, por esse momento em que estamos aqui juntos, mesmo de uma forma online. Estamos no intuito, Deus, de falar das tuas grandezas. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos dá sabedoria vinda do alto, para que possamos, ó Deus, falar das tuas grandezas de uma forma transparente, de uma forma simples, para que os meus irmãos que vão acompanhar essa live conosco, eles possam, nesse momento, serem abençoados pela tua palavra. Nos dá, Deus, uma noite feliz, nos dá uma noite em paz. Nós te pedimos, ó Deus, por toda essa questão desse coronavírus. Deus, do nosso controle humano, fugiu do nosso controle humano. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos, Deus, como agir. Mas nada foge do teu controle. Por isso nós te pedimos, ó Deus, afasta esse vírus da face da terra. Aniquila, Deus, esse vírus da face da terra para que o teu nome seja ainda mais glorificado. Nos abençoa, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então,
Socorro está dizendo aqui, Lavras da Mangabeira. É lá onde meu primo Gera mora, lá no Ceará. Né? Então, a lição que nós vamos estudar, ela tem por título a lição 2 da revista Compromisso, tá certo? Ela tem por título Cristo vive em mim. E uma pergunta que eu poderia fazer a todos aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, aqueles que irão ver o vídeo, porque quando a gente encerra essa live, eu jogo essa live lá no YouTube, no meu canal do YouTube, como um vídeo. E muitas pessoas irão ver essa ministração. O texto áureo dessa lição, ela é em Gálatas, capítulo 2, o verso 20, que diz assim: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá certo? Então esse é o nosso texto básico, o texto áureo, né, da nossa lição, Gálatas, capítulo 2, o verso 20. O início da nossa lição, a nossa introdução, diz o seguinte. Galácia era a região que alcançava uma grande área da antiga Ásia Menor. Hoje, na verdade, não é mais conhecida dessa forma, né? Não é mais conhecida dessa forma. É conhecida como uma parte da Turquia. Quando nós hoje, nos nossos dias atuais, no nosso mundo atual, a gente fala de Turquia, nós vamos entender que lá, antigamente, né, naquela época de Paulo, dos apóstolos ali, era a região da Galácia, certo? Onde existiam os Gálatas, tá bom? Paulo escreve aos Gálatas como resposta às informações que teria recebido daquilo que estava acontecendo naquelas igrejas. Para os irmãos entenderem, para os amigos entenderem, a gente precisa ver o seguinte: Paulo, ele teve todo o seu ministério voltado ao reino de Deus. Paulo, ele teve todo o seu ministério voltado a cumprir a vontade de Deus, a cumprir o evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele saiu por várias regiões, que nós vamos ver, né? Todas essas regiões que nós vimos aqui, né? Que nós vamos estudar, né? As cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Cada uma carta dessa era uma região daquela época. E nessa lição de hoje a gente está vendo com relação aos Gálatas, lá onde hoje é a Turquia. Então Paulo, ele implantou igrejas nesse território, mas ele ficou preocupado porque ele soube algumas coisas que estavam acontecendo nessas igrejas que ele implantou. Tá certo? E a gente vai ver no decorrer da lição. Olha o que é que diz aqui, ó. Crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Uma coisa que a gente precisa entender é que no nosso meio, naquela época já existia, e hoje no nosso meio ainda existe. É a questão dos falsos mestres. Né? Aquelas pessoas que se introduzem na igreja de Cristo, mas eles não têm nada a ver com o evangelho. Podem gostar, podem achar bonito, podem achar atraente, tá certo? Mas eles não têm as características de um verdadeiro discípulo de Cristo, de um verdadeiro cristão. Então isso que eu estou falando para os irmãos estava acontecendo lá. Estava acontecendo na região da Galácia, tá certo? Para enfraquecer a pregação de Paulo e fortalecer os ensinos contraditórios, eles faziam ataques à integridade de Paulo e à veracidade do seu apostolado. Isso aqui é muito interessante da gente ver. Para os irmãos entenderem melhor o que eu estou dizendo, o que a lição está falando, nos nossos dias atuais, não tem como uma pessoa se denominar apóstolo. Deixa eu dizer a vocês por que não tem. Segundo a teologia, um dos critérios para que o homem seja reconhecido como apóstolo, ele tem de ter tido um contato visual com Jesus Cristo. Se o homem ele não teve um contato visual com Jesus Cristo, ele não pode se denominar apóstolo. E ele também não é um apóstolo. Para vocês terem uma ideia, naquela época Jesus andou com uma multidão.
Mas ele escolheu 12. 12 apóstolos. Homens que estavam com ele constantemente. Homens que estavam aprendendo com ele constantemente. Então, para se denominar apóstolo, era necessário ter tido um contato visual com Cristo. Aqueles 12 homens que Jesus escolheu, eles eram os apóstolos de Cristo porque eles foram escolhidos por Cristo. Eles viveram junto de Cristo. Então, eles tinham a primeira característica de ser um apóstolo, que era o contato visual com Jesus Cristo. Paulo foi um pouquinho diferente. Paulo ele é denominado ainda hoje como apóstolo dos gentios. Paulo ele é denominado como um apóstolo que, humanamente falando, não teve essa convivência com Cristo. E ainda hoje, nos nossos dias, existem pessoas que questionam isso. Por que é chamado apóstolo Paulo? Por que foi chamado de apóstolo? Se ele exerceu o ministério após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus? Isso é uma boa pergunta. Isso muitas vezes traz dúvida na cabeça de muitas pessoas. Mas se você ler Atos, capítulo 9, depois aí você, com mais tempo, com mais calma, você pega a sua Bíblia, lê todo o capítulo 9 de Atos, você vai entender o que eu vou falar para você agora. A Bíblia diz que Paulo, na época, era Saulo de Tarso, ou Saul de Tarchite, né? Ele ia pelo caminho de Damasco com uma carta nas mãos onde ele iria ter autoridade de prender e até matar alguns que professassem a sua fé em Cristo. Paulo era judeu. Paulo ele não acreditava que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Messias. Apesar de ser um doutor da lei, mas o doutor da lei, a lei que Paulo exercia, isso também é bom da gente frisar, não era a lei judaica. Não era uma lei religiosa, não era aquela lei cerimonial, não. Quando Paulo é chamado de doutor da lei, é porque Paulo era um advogado. Paulo ele era um poliglota. Paulo ele era conhecedor da lei humana. Então Paulo ele era um homem culto, ele era um homem de entendimento, ele era um homem que tinha entendimento da lei, né? Então a Bíblia diz que Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, depois você confere lá, a Bíblia diz que Paulo foi pelo caminho de Damasco com uma carta para quando chegasse lá, tivesse a autoridade de prender ou até matar aqueles que professassem a fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Paulo ia com uma grande comitiva, ia com homens junto dele, né? Cada um no seu cavalo, cavalgando por aquele lugar. E a Bíblia diz que chegou um determinado momento em que um grande clarão no céu explodiu e todos caíram do cavalo e só Paulo ouvia a voz que dizia assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, atônito, ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja bem que ele não disse: eu sou Cristo e você está perseguindo a minha igreja. Não, ele disse: você está me perseguindo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vai, levanta-te, vai até a casa do homem chamado Ananias, ele vai estar orando, lá ele vai orar por você. E a história se desenrola dessa forma. Então, nesse primeiro contato, onde Jesus aparece a Paulo, aparece a Saulo, em forma de um grande clarão de luz, né? A Bíblia diz que quando ele subiu da lei, ele se levantou-se do chão e já levantou-se cego, devido à glória que foi manifesta na sua frente ali. Mas teve o contato com Cristo. E foi ordenado por Cristo quando ele disse: vai lá na casa de Ananias e ele vai estar orando, ele vai orar por você. Quando foram dizer a Ananias, disseram assim: Ananias, tu vai ter de orar por Paulo, Paulo vai vir na tua casa. Ele fez: Paulo? O Espírito Santo, né, o próprio Jesus falou com Ananias. Ele diz: vai lá, entra lá na rua direita. Ora por Paulo, por Saulo, na época Saulo ainda. Ele vai estar orando e Ananias: mas Senhor, Saulo, ele é um perseguidor da igreja. Ele pode até me matar, ele pode fazer algo mal para mim. A Bíblia diz que o Senhor disse assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai aprender o que é padecer
pelo meu nome. Então, nesse exato momento, Paulo ele é escolhido por Cristo como o apóstolo dos gentios. Só para a gente fazer um paralelo aqui, para que os irmãos possam entender, para não haver nenhuma dúvida. Então, nesse período aqui, estava acontecendo justamente isso. As pessoas estavam desacreditando da veracidade do apostolado de Paulo. Será que ele realmente é um discípulo de Cristo? Ele é tão jovem. Jesus já morreu faz mais de 30 anos. Né? Como é que ele agora vem falar de Cristo? Se ele não estava lá junto de Jesus? Enfim, são essas coisas que começaram a aparecer naquela época. Né? A carta, portanto, teve como objetivo praticamente a de redirecionar os crentes para o evangelho que haviam recebido e se fortalecerem nas convicções do reino de Deus. Fica clara em Atos 1, de 6 a 12, a razão de ser da carta. Paulo começa a sua carta às igrejas da Galácia abordando a questão de autoridade. Sua própria autoridade como apóstolo veio de Jesus Cristo. Então, as pessoas estavam duvidando se Paulo era um fariseu, se Paulo realmente ele era um apóstolo, se Paulo realmente tinha tido esse contato visual com Jesus. Então, Paulo ele já começa lá no capítulo 1, do verso 6 da carta, do 6 ao 12, ele já começa a falar da razão da carta, né? E começa a falar à igreja da Galácia abordando a questão de autoridade, mostrando que ele possuía essa autoridade, porém dada pelo Senhor Jesus. Então a nossa introdução fala sobre isso, que naquela época já estava havendo divisões dentro da igreja devido a essa questão aí da integridade e da veracidade do apostolado de Paulo. Então por isso que estava havendo algum tumulto lá dentro, tá certo? Primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. O evangelho de Cristo, ele é insubstituível. A gente vai entender isso aqui. Gálatas 1, de 6 a 9 diz assim: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, olha o que é que ele diz aqui, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já está sendo pregado, que é o evangelho de Cristo, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Em algumas versões tem o nome anátema, tá certo? Em algumas versões tem o nome anátema, tá certo? Mas anátema, na verdade, é uma referência a maldito, tá certo? Então Paulo ele quis dizer o seguinte: isso serve para nós nos dias de hoje. Se na nossa frente agora aparecer um anjo e disser assim, olha, a Bíblia Sagrada, o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão ensinando, está errado. É um erro. Jesus não é o Senhor. A pregação está errada. A Bíblia não é manual de regra e fé de ninguém. Se chegar um anjo na sua frente agora, aquele ser celestial, bonito, enfim, chegar na sua frente agora e disser isso, a Bíblia diz que é para que eu e você considere como amaldiçoado. Paulo disse: se eu mesmo, que sou apóstolo, chegar para vocês e disser isso, ou se um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho que não seja este, seja anátema. Então, meus prezados irmãos e amigos, a gente precisa entender uma coisa. Cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com a quem você está ouvindo. Cuidado aonde você está indo. Existem muitas seitas no meio do povo que dizem estar falando do Evangelho de Cristo, mas na verdade não estão. Existem algumas seitas que inclusive utilizam a Bíblia, mas como um livro
secundário. Existem seitas que dizem que você só vai ser salvo se você guardar o sábado. Tem seitas que dizem que você não herdará o reino dos céus se você doar sangue. Tem seitas que dizem que para você herdar o reino dos céus, para você realmente ser uma pessoa salva, você não pode comer carne. E isso é heresia. Isso não existe. Estão colocando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Pode ser qualquer outra coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. Há coisas que nos causam espanto e admiração. Ver gente convertida e salva buscando novidades na fé nos causa espanto. Foi isso que aconteceu com Paulo. Tem um vídeo rolando aí na internet, isso há muito tempo aí. Tem um vídeo rolando na internet em que um pastor, um suposto pastor, ele coloca água na boca. Não, perdão. Ele faz uma oração pedindo para que Deus ele batize aquela pessoa com o Espírito Santo. E ele coloca água na sua boca e cospe. Pasmem os irmãos. Isso está aí na internet para todo mundo ver. Ele cospe aquela água na boca da outra pessoa lá e diz que aquilo ali é uma transmissão do Espírito Santo de Deus. Eu já vi outro vídeo em que um suposto pastor pega uma marreta gigantesca de madeira e bate na cabeça dos fiéis como um símbolo de que está ali vamos dizer assim, retirando qualquer tipo de entidade maligna daquela pessoa. Existem outras seitas que você precisa entrar em transe para dizer que você está sendo usado por Deus. Então, meus irmãos e amigos, isso é uma tremenda heresia. A Bíblia diz claramente, se eu, Paulo, pregar para vocês outro evangelho, que não seja este que já está posto. Ou se mais, descer um anjo do céu e vir pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Maldito, amaldiçoado. Então, existem crentes nos nossos dias que são homens de Deus, são mulheres de Deus, são pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, mas estão procurando novidades e o evangelho não tem novidade. O evangelho é aquilo que foi posto por Jesus Cristo há 2000 anos atrás e é pregado até hoje. Qual é a novidade que pode ser pregada no evangelho? Nenhuma. A maior bênção do evangelho, a maior revelação do evangelho foi Jesus Cristo vir ao mundo e morrer por mim e por você. É a maior revelação. É a maior dádiva de Deus. É o Filho dele vir ao mundo e morrer por mim, que sou pecador, e me dar vida e vida em abundância. Isso é a maior novidade, não tem outra. As boas novas do Evangelho é isso. Mas tem pessoas que estão buscando novidades no Evangelho de Cristo. Não vão achar. Porque o Evangelho de Cristo não é feito de novidades, o Evangelho de Cristo é feito de fé. É você acreditar que ele é suficiente na minha e na sua vida. Existem pessoas que estão batendo cabeça durante toda a vida. Vai num canto, volta. Faz uma atitude e volta. Faz isso, volta. Sempre quebrando a cara. Por quê? Porque não se rendeu ao Senhor Jesus. Enquanto o homem não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai continuar dando cabeçada o resto da vida dele. Porque o próprio Jesus ele disse, você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter o que você quiser. Mas sem mim, você não pode fazer nada. Distanciar da influência do evangelho para o legalismo é muito preocupante. Foi assim com Paulo. Não poderia ter sido diferente. O espanto de Paulo foi grande. A palavra de Paulo,
A palavra que Paulo usa é a palavra de onde vem trauma. É uma experiência desagradável, muito forte. Foi assim que Paulo sentiu-se, um espanto forte, uma notícia que o deixou traumatizado. Quando Paulo soube que muitos estavam se desviando do caminho, porque alguns estavam procurando novidades no evangelho, Paulo ficou traumatizado. Buscar outro evangelho, criando adendo a este, não é algo incomum também em nossos dias, mas que precisa ser rechaçado veementemente. Era um evangelho diferente, de outra espécie, e não da mesma essência. Qualquer coisa que se queira acrescentar ao evangelho, este se torna outro e não mais o mesmo. O evangelho anunciado aos Gálatas não foi segundo os homens. É preciso ter muito cuidado, porque vivemos tempo de muitos acréscimos ao evangelho, o que o desqualifica e deixa de ser evangelho. A gente precisa ter cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem, tá certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele está presente em todo local, em todo canto. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos um dia prestar contas. De Deus a gente não consegue fugir. De Deus a gente não consegue se esconder. Nós não conseguimos. Deus é soberano. Ou você acha que essa questão desse coronavírus aí pegou Deus de surpresa? Será, meu irmão, que pegou Deus de surpresa? Será que aquela rebelião que teve no céu lá na eternidade passada, quando Lúcifer arrastou uma terça parte dos anjos de Deus, será que Deus foi pego de surpresa naquilo ali? Foi não, meu irmão. Deus ele não foi pego de surpresa e nem será pego de surpresa em hipótese alguma, porque ele é Senhor. Ele comanda todas as coisas. Para nós, esse vírus, esse coronavírus, é algo mortal, é algo que não tem jeito, é algo que vai alastrar no mundo, é algo que vai matar milhões. Para Deus, sabe o que é o coronavírus para Deus? Nada. O coronavírus para Deus não é nada. É simples assim. Preste atenção, na criação do mundo, Deus ele precisou usar as mãos dele para criar alguma coisa antes do homem. Não nada. Ele disse assim: haja luz. E houve luz. Haja separação entre águas, e houve separação entre águas e águas. A terra produza relva. Houve a produção de relva. A terra produza os animais. A terra foi produzir os animais. As águas produzam peixes. Os céus produzam aves. Tudo através da palavra. Deus não precisou mover uma palha no nosso linguajar para criar essas coisas. A Bíblia diz que só teve uma coisa que ele usou as mãos dele. Foi na criação do homem. Diz que ele pegou o barro, a argila, moldou o homem, soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida e nós estamos aqui. Mas para Deus não existe surpresa. Ele é Senhor de todas as coisas. E o evangelho que nós estamos pregando diuturnamente é o evangelho de Cristo. É o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo. Precisamos entender isso. O segundo ponto da lição diz assim: a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Vamos ler isso aqui. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Isso aqui, esse texto aí de Gálatas 2,16, ele é muito claro e objetivo. Paulo está dizendo aqui o seguinte: pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Ponto final.
Se alguém pudesse ter sido justificado pelas obras da lei, para que Jesus Cristo viria ao mundo morrer? Isso é uma pergunta que a gente faz todos os dias. Se as obras da lei fossem suficientes para que o homem tivesse salvação, não havia necessidade de Jesus Cristo vir. O plano era perfeito. A lei era perfeita. A lei iria conseguir salvar o homem dos seus delitos e pecados, mas não conseguiu. Não conseguiu. Estando em Cristo, haverá clareza quanto ao objetivo da lei. Paulo queria que os crentes da Galácia entendessem isto. Não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. Não haveria mais e não há mais lugar para a lei. Não há mais lugar para a lei. Com relação à salvação, não. Substituir a graça pela lei é insensatez. Insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio que alguns têm pelos rituais do judaísmo. Ao contrário do que se pensa, cumprir a lei substituindo a graça, na verdade, é desobediência. Se eu chegar para você hoje e disser assim, irmãos, eu descobri que para que eu consiga salvação, eu preciso guardar o sábado. Tem crentes que ainda acreditam nisso. Aí você podia me perguntar, Davi, o sábado realmente era um dia separado por Deus? Era. Era sim. Na velha aliança, sim. Na primeira aliança, sim. Tinha que se guardar o sábado. Era o dia do Senhor. O maná, quando vinha, quando Deus mandava o maná, um dia antes do sábado ele mandava dobrado. Para que os homens não precisassem trabalhar no sábado, porque era um dia santificado ao Senhor. Era um dia que eles não trabalhavam, era um dia que eles não cultivavam, era um dia que eles não preparavam comida, porque a comida já estava pronta. Eles tinham de guardar aquele dia. Mas eu preciso que vocês entendam. Se nós fizermos isso hoje, tem crente que diz, não, eu guardo sábado e domingo, é melhor. Não, meu irmão. Não. Para quê? Se passou. Se Jesus veio e cumpriu toda a lei. Se nós somos justificados por Jesus Cristo, nós não somos mais justificados pelas obras da lei. Porque era uma lei falível. Não tinha como o homem cumprir tudo aquilo. Os irmãos pensam que era só 10 mandamentos, é? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e teu... Não era só aquilo não, meu irmão. Era um compêndio de 613 leis. Que para que o homem fosse justificado, ele tinha de cumprir todas as 613 leis. E ninguém consegue cumprir 613 leis. Não tinha como. Por isso Jesus veio. Então, se eu ou você substituirmos a graça pelas obras da lei, sabe o que é que a gente está fazendo? Sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos sendo desobedientes ao Senhor. Simples assim. A obediência não está em cumprir a lei, e sim seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. A fé gera filhos de Abraão. Família de Deus em todos os tempos. Essa foi a promessa de Deus a Abraão quando o chamou para formar uma grande nação da qual viria o Cristo de Deus. Só para os irmãos entenderem isso aqui. Tudo que estava na lei antigamente, tudo que estava no velho pacto, tudo que estava lá naquele compêndio, naquele Pentateuco, tudo que estava ali, apontava para Cristo. Tudo. O sábado apontava para Cristo. O cerimonial apontava para Cristo. O cordeiro que era imolado e sacrificado apontava para Cristo.
Todas aqueles utensílios que estavam no tabernáculo apontavam para Cristo. É sombra. O que aconteceu naquele tempo, a Bíblia diz que era sombra das coisas futuras. O que é uma sombra? É algo que não é real. É algo que parece, mas não é. A lei não perdoava pecados. A lei encobria os pecados. Aquele sangue que era aspergido no altar dos Santos dos Santos, aquele sangue não perdoava pecados, porque a Bíblia diz que era sangue de bodes, de carneiro, de ovelha, de novilho. Apesar de que eram animais perfeitos, eram animais que não tinham mancha, eram animais que não tinham osso quebrado, eram animais que não tinham nenhum tipo de defeito, mas aquilo ali apontava para o Cordeiro de Deus, que verdadeiramente iria tirar o pecado do mundo. Era uma sombra. Os utensílios do tabernáculo eram montados apontando para a cruz de Cristo. E hoje nós temos a certeza de que Jesus Cristo veio, de que Jesus Cristo morreu, de que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele é Senhor das nossas vidas até para toda a eternidade, meu irmão. Ele é Deus. Então não precisa mais nós estarmos nessa ilusão, nessa fantasia de guardarmos sábado, guardarmos as festas, lua nova. Não precisa disso. Isso passou. Jesus Cristo hoje, para a gente, Ele é tudo. Ele cumpriu aquela lei. Ele cumpriu tudo aquilo pregando uma cédula que eu não conseguiria pagar nunca. Ele pregou na cruz do Calvário. E acabou. Não existe mais aquilo ali. A lei não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. A lei ela não justifica mais ninguém. A lei, o que justifica é a fé em Cristo. Em Cristo somos justificados da maldição da lei. A lei serviu de ensino, apontou para Cristo. Serviu de aio. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas. Tudo que foi falado no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Tudo que se falava no Antigo Testamento apontava para Cristo. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo que cumpriu toda a lei. O terceiro ponto da lição diz assim: a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Vamos entender isso aqui. Gálatas 2,4. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mesmo existindo os espiões da fé, ou seja, aqueles que deliberadamente ou não querem e insistem em introduzir os modismos da vida cristã e distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra. Não nos deixemos intimidar. Continuemos trabalhando. Os transtornos impostos, agregados por alguns inimigos da cruz, não podem prevalecer. Precisamos superar as falas e atitudes. Geralmente, nosso foco tem sido quanto os perigos e ameaças que vêm de fora para dentro da igreja. Os irmãos precisam entender isso. Existem perigos que estão vindo de fora para dentro da igreja. O modismo, o legalismo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode cortar o cabelo, não pode deixar a barba crescer. Legalismo, meu irmão. Em Cristo nós somos livres. Agora, não somos em Cristo libertinos. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, eu cheguei no meio de uma reunião lá, uma conversa entre dois pastores. Um acreditava que a salvação se perdia.
outro acreditava que a salvação não se perdia. E eu cheguei nesse momento lá que eles estavam debatendo isso aí. E eu vou ser sincero a vocês, eu não gosto de estar debatendo essas coisas porque não tem proveito nenhum. Não tem proveito nenhum. Mas antes deles me perguntarem alguma coisa, quando eu cheguei lá, eu disse a mim mesmo, orando, eu disse, Deus, me ajuda. Porque se surgir algum questionamento aí, Deus, só o Senhor para responder, porque eu não consigo responder isso. Eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha fé. Mas eu posso até causar uma discussão entre 3 pessoas aqui e a gente perder até a nossa comunhão um com o outro por uma besteira dessa. E fiquei lá. E um dos pastores olhou para mim e disse assim, Davi, o que é que você acha? Eu acho que salvação se perde. Esse meu irmão aqui acha que salvação não se perde. E o que é que a gente pode fazer agora? Eu disse, o senhor acha que a salvação não se perde, o senhor acha que perde. Ele fez isso. Então, o senhor acha que salvação se perde, tenha muito cuidado para não perder a sua. E para o outro que achava que salvação não se perdia, eu disse, o senhor acha que salvação não se perde, ande como um salvo. O que era que eu podia dizer? Não podia dizer nada, meu irmão. Se eu acho que salvação se perde, eu preciso ter cuidado para não perder a minha salvação. Andar como um salvo. Se o irmão aqui ao lado acha que a salvação não se perde, então, meu irmão, ande como uma pessoa salva. Simples assim. Simples assim. Sempre criamos bastante resistência quanto a isto. Mas o que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos. Pessoas que estavam introduzidas, querendo somente tumultuar e prejudicar. Diz Paulo, aí reside o maior perigo, aqueles que parecem, mas não são. Eu queria fazer uma pergunta a você que está me vendo agora. A quem você está contando os seus problemas? A quem você está contando suas dificuldades? A quem você está contando que você está com problema no seu relacionamento conjugal lá com seu marido ou com sua esposa? Se for um homem ou uma mulher de Deus que vá te ajudar em oração, que vá te ajudar a melhorar a situação, que vá dizer assim, não, Davi, vai dar certo. Não, meu irmão, isso vai passar. Ok, é um homem ou uma mulher de Deus. A Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Mas se não for um verdadeiro crente, e aí? Pode ser que você esteja dando detalhes da sua vida para que o inimigo possua ela. Tenha cuidado a quem você conta muita coisa. Tenha cuidado quando você abre a sua boca para falar de sua intimidade, ou falar do seu casamento, ou falar do seu namoro, ou falar das suas expectativas que você pode estar contando a um inimigo e as consequências podem ser drásticas. Eram intrusos na igreja, pessoas que com astúcia e malícia se achegavam. Gente que fica vigiando nossa liberdade em Cristo para querer estabelecer um tipo de servidão, tipo de regra. Paulo combate quando temos consciência de que estamos em Cristo, vivemos em Cristo. Podemos superar este mal na igreja. O ensino da igreja recebe ameaça pelos que estão de fora e pelos de dentro, no caso, os falsos irmãos. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui. Um dia chegou uma pessoa para mim e disse assim, Davi, eu já procurei em toda a Bíblia e não vi nenhum tipo de respaldo que dissesse que eu não posso beber. A pessoa me disse, né? Eu não encontrei nenhum tipo de respaldo que dissesse que eu não posso beber. Eu não encontrei nenhum texto que dissesse assim, não beba. Pelo contrário, eu encontrei um texto, a pessoa dizendo lá, eu encontrei um texto que diz assim, não seja dado demasiadamente ao vinho. Significa dizer que eu posso beber. E eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir responder essa pessoa? E da mesma forma eu fui buscar o autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Eu disse, Deus, tenha misericórdia, eu não consigo falar para esse meu irmão a respeito disso. Eu queria que o Senhor me orientasse. E Deus vai e me orienta e diz assim, você vai falar a ele o que eu estou lhe mandando falar. Tem um texto na Bíblia que diz assim, quer comais,
quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você viaje, quer você ande, quer você vá num shopping, quer você vá numa feira, faça tudo para a glória de Deus, é o que o texto diz. E na mesma hora eu perguntei àquela pessoa, meu irmão, se você abrir uma garrafa de cerveja, ou 1 litro de uísque, ou uma garrafa de vinho, e começar a beber aquilo ali, é para a glória de Deus. Ele parou assim, pensou, e disse, não, Davi, é para o meu bel prazer. Então não faça. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ponto final. Sem discussão, sem briga, né? Sem menosprezar ninguém, sem deturpar ninguém, sem prejudicar ninguém. Meu irmão, eu tô cansado de ver. Só abrindo um parênteses aqui na nossa mensagem, na nossa lição. Eu tô cansado de ver, meus irmãos, crentes brigando até hoje por Bolsonaro. Eu não gosto na mensagem estar falando de política não, tá certo? Mas tem coisas que Deus ele manda a gente falar para que a gente abra o nosso entendimento. Eu vejo crentes brigando por Bolsonaro. Eu vejo crentes brigando por Lula. Eu vejo crentes hoje brigando por Sérgio Moro. Eu vejo crentes hoje brigando por aquele Henrique Mandetta, né, que era o ministro da Saúde. Eu vejo crentes brigando porque eu sou do PSB, você é do PS não sei o quê, e você faz isso, eu sou... Meu irmão, a gente tá brigando por homens e não tem coragem de defender a nossa fé. Nós estamos discutindo por coisas fúteis e não temos a mínima coragem de defender a nossa fé. Carnaval desse ano aí, desse ano, né? Fevereiro aí. Aquela escola de samba Gaviões da Fiel dramatizou, meu irmão, uma cena em que o diabo humilhava a figura de Cristo por aquele sambódromo ali todinho. Acredito que alguns líderes religiosos conhecidos no Brasil falaram alguma coisa. Acredito. Marco Feliciano deve ter falado. Silas Malafaia deve ter falado. E outras pessoas, outros líderes devem ter falado. Mas na nossa totalidade de cristãos, nós ficamos calados. Mexeram com a nossa fé. Zombaram do Deus vivo. E nós não fizemos nada. Pelo contrário. Estamos brigando com política, meu irmão. Estamos tendo inimizades por causa de política. Isso é um absurdo, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa nação, a nossa pátria não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, é preciso tomar banho, é preciso passar um desodorante, é preciso lavar o cabelo. Você pode ter a sua preferência política, claro que pode ter, mas que tudo, meu irmão, seja para a glória de Deus. Nada pode interferir a glória de Deus. Eu gravei um vídeo eu acho que há uns 30 dias atrás, em que eu dizia: votei em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Mas eu não concordo com o que está acontecendo aí. Liberou R$600. Liberou. Mas esse dinheiro não saiu do bolso dele. Esse dinheiro são de impostos que eu, meu pai, minha família, seu pai, meu avô, pagou durante toda a vida. Aí eu vi gente dizendo: Bolsonaro é meu pai. Bolsonaro é isso. Meu irmão, glorifique a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus. É o melhor que a gente deve fazer.
A Bíblia diz que esses homens que estão em eminência aí, a Bíblia diz que nós devemos orar por eles. Porque se eles fizerem algo benéfico para a nação, nós vamos ter paz. É o que a Bíblia diz. Mas brigar, discutir, arrumar inimizade, não, meu irmão. Não, não é para isso não. Dizer a verdade sim, tá errado, meu irmão, eu votei em você, eu tenho de cobrar que você faça um trabalho digno. Tá certo. Mas dentro de um padrão ético, cristão, sem contenda, sem briga. É isso que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente está brigando por coisas fúteis. E a gente não consegue defender a nossa fé. Isso é incrível. O quarto ponto, né, se eu não estou enganado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto da lição. A experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Foi isso que a gente acabou de falar agora, viu? Gálatas 2,20 é o texto áureo. Mas é Cristo quem vive em mim. Como é que Cristo consegue viver em mim se eu sou um cara briguento? Como é que Cristo consegue viver em mim se eu sou um cara que não dou lugar para ele agir? Como é que Cristo consegue viver em mim se eu sou um camarada desonesto? Como é que Cristo consegue viver em mim se eu sou um cidadão que sonega os meus impostos? Como é que Cristo consegue viver em mim se eu vivo em constante conflito com a minha esposa? Tá errado, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. A glória não está em fazer, mas no que já foi feito. O que Jesus fez, e de forma maravilhosa, é perfeita para nós. Não a nós, mas ao nome do Senhor devemos dar graças e glória. Foi isso que eu falei agora há pouco. Não a nós. Sabe o que é que Davi Pérez está fazendo aqui? Sendo um instrumento nas mãos de Deus para transmitir a palavra dele para você. Só isso. Mais nada. Não merece aplauso, não merece glória, não merece louvor, não merece adoração. Tudo isso tem de ser dado a Deus. Só a Ele. A Ele é glória, honra, louvor e adoração. A Davi é somente pedir a Deus que Deus dê saúde e paz para a gente continuar. Só. Nada de glória, nada de exaltação, nada de louvor, nada de adoração. A glória tem de ser e pertence a Deus. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas em ter, se tornando nova criatura. Você, meu irmão, está em Cristo, é nova criatura. O que Jesus fez e faz em nós, fazer ou deixar de fazer, não traz mérito nem virtude. A glória está na cruz do Salvador. O que eu fizer, o que você fizer, ou o que eu deixei de fazer, ou o que você deixou de fazer, a glória é para Ele, meu irmão. A glória é para Deus. Você pode ser milionário nessa terra. A glória é do Senhor. Você pode fazer um mega evento evangélico aí e se salvar 200.000 pessoas nesse evento. A glória é para Deus. Se você era pobre, ficou rico, a glória é de Deus. Se você estava doente, ficou curado, a glória é de Deus. Se você não andava, agora está andando, a glória é de Deus, meu irmão. Nós não merecemos glória alguma. A glória pertence a Deus e ponto final. As marcas em nossa vida não são construídas, empregadas pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez em cada um de nós. Temos as marcas de Jesus, ou queremos apresentar as nossas próprias marcas, de um evangelho oco, vazio e exibicionista. Nós temos no nosso corpo as marcas de Cristo? Ou nós estamos querendo apresentar as nossas marcas? Ou nós estamos querendo apresentar as nossas virtudes? Ou nós estamos querendo nos exibir? Será que é isso? Se for isso, meu irmão, está perdido. Não adianta. Paulo chegou a uma maturidade espiritual e conhecimento de vida em que ele dá um testemunho especial de que, ainda que limitado pelo corpo mortal,
perecível, tentável, mas o ideal de que Jesus Cristo deveria viver nele era algo que procurava e experimentava. Ele sabia que era falho, fraco, não tinha poder nenhum, mas uma coisa ele tinha prazer em fazer, era dar lugar para que Cristo habitasse nele. Palavras e atitudes de Jesus eram o que Paulo queria que se reproduzisse em sua vida. Era isso que Paulo queria. Paulo não queria. Quando Paulo disse assim, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo, Paulo não estava dizendo eu sou maior do que Cristo. Não. Ele estava dizendo assim, se vocês me imitarem, vocês estão me imitando a Cristo porque eu imito ele. Era isso que ele estava dizendo. Faz parte da transformação que o Espírito Santo promove em nossa vida, plantando em nós de forma gradativa o futuro do Espírito Santo, que são características do caráter de Jesus. A glória do Senhor em nós está no fato de deixarmos ser moldados, trabalhados, transformados em busca dessa estatura perfeita que é o nosso Salvador. A glória que pode existir em nós é essa, de transparecermos Jesus e apresentarmos Jesus ao mundo. Essa é a glória que pertence a Ele. O último ponto da lição. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Quando Cristo ele habita em nós, transfigura, modifica aquele evangelho de pura religiosidade e legalismo. Vamos entender isso aqui. Gálatas 2:21. Assim, como cancelo a graça de Deus, assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se aquela lei tivesse valor hoje, Cristo ele teria morrido inutilmente. Firmeza e determinação em não aniquilar a graça de Deus deve ser o entendimento e vida de quem foi salvo por Jesus. Aniquilar aqui é anular a graça. Não há esta possibilidade de transformar o evangelho em uma religiosidade e legalismo. Voltando ao rudimento da fé. O rudimento da fé era aquele passado lá. Guarda de sábado, imolar um cordeiro, enfim. Tem gente que não descarta totalmente a graça, mas quer colocá-la de lado. É aquilo que eu disse. Tem gente que vive na graça de Cristo, mas quer guardar o sábado, porque o sábado foi instituído por Deus como um dia sagrado. Foi, meu irmão. Hoje não é mais. Transformando a vida cristã em legalismo. O legalismo exalta o que temos de cumprir. O legalismo exalta o que nós temos de cumprir. Quer um exemplo? A Bíblia diz que teve a oração de um publicano e de um fariseu. A Bíblia diz que o fariseu orava alto, dizendo que dava esmola, que era isso, que era aquilo, tal, legalizando o que ele fazia. E o publicano, a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e disse, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. E a Bíblia diz que aquele publicano desceu justificado para a sua casa, porque não exaltou, ele se colocou nas mãos de Deus. O legalismo faz isso. Faz com que nós possamos exaltar o que a gente está fazendo, o que a gente está cumprindo. E não é assim. A graça não faz isso. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. A graça exalta Cristo. Só isso. A graça é o favor que não merecemos e que, em razão disto, nos traz a alegria de receber algo que tanto precisávamos, mas que não podíamos obter. Sem Jesus, a gente não poderia obter a graça. Alcançar e conquistar. Não podemos, portanto, anular esta graça bendita, porque assim fazendo, seria como tornar a morte de Jesus inútil, em vão, absurdo que os Gálatas estavam se iludindo. Quem estiver exaltando a lei, dizendo que é necessário fazer isso ou aquilo para obter salvação, está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
nossa conclusão. A nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica, Cristo sendo o centro da vida. Cristo vivendo em nós aponta para uma vida motivada por Cristo, constrangida pelo seu amor e direcionada pelos seus ensinos. Cristo vive em nós significa que precisamos modificar todos os dias as obras da carne, mortificar todos os dias as obras da carne. Cristo viver em nós significa que nossa vida, com palavras e atitudes, precisa ser a reprodução de Jesus de maneira prática. Não pode faltar o caráter claro de Jesus em nossa vida. Mortificar, meu irmão, os nossos membros que estão na terra, todos os dias. Pergunta aqui, o que fazer para que Cristo viva em mim? Primeiro ponto, leia e conheça mais a palavra de Deus. Estuda a Bíblia. Busque desenvolver uma vida de oração. Busque a Deus, ore. Rejeite todo tipo de proposta que contrarie a ética do reino. Aquelas propostas absurdas, né? Eróticas. Recuse isso aí, meu irmão. Proponha ensinar com discipulado a essência do evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. Ensine a palavra sem colocar nenhum tipo de acréscimo. A palavra de Deus ela não tem acréscimo, ela é suficiente. Nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 2. Tá certo? Domingo que vem, né, nós estaremos estudando a lição de número 3, que é o justo viverá da fé. A lição 3. Tá certo? Eu vou dizer para os irmãos o texto base, é Gálatas 3:11. Nota aí, Gálatas 3:11. E durante a semana, nós vamos ler os capítulos 3 de Gálatas, o capítulo 3 de Gálatas, tá certo? Do 1 ao verso 29. Então, o capítulo 3 de Gálatas, de 1 a 29, é a base para o nosso estudo, o justo viverá da fé. Tá bom? Eu gostaria de combinar uma coisa com os irmãos, que como no domingo nós temos a live da Escola Bíblica Dominical pela manhã com o pastor Davi, e à noite nós temos a live no templo, eu não vou mais estar ministrando as lições da Escola Bíblica Dominical no domingo. Por quê? Porque vai ter um conflito de horários aí, tá certo? Eu não vou poder estar ministrando a lição nesse horário que eu ministrei hoje, 7h30, porque de 7h30 o pastor vai estar ministrando o culto lá no templo, né? Eu não vou poder ministrar. Então eu vou deixar para segunda-feira, que nós não temos live da nossa igreja, tá certo? Então os irmãos já ficam cientes que segunda-feira que vem, de hoje a 8, a gente vai estar ministrando a lição 3, o justo viverá da fé, tá certo? Esse vídeo, essa live vai ser transformada em vídeo, vai estar lá no meu canal do YouTube, canal Davi Pérez, vai estar na nossa página no Facebook, Davi Alba, vai estar lá no nosso Instagram também, tá certo? Davi Pérez 397, tá bom? Eu só não vou poder postar lá no TikTok, porque o TikTok só aceita vídeos com 1 minuto de duração. E nós já vamos aqui com mais de 50 minutos, então nós não temos como postar esse vídeo lá no TikTok, tá certo? Mas nós estaremos postando nas nossas outras redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Irmão Alexandre estava presente aí conosco, Elismar, Saulo, a irmã Joselita, né? Outras pessoas aí que estavam presentes aí, que estão aí com a gente aí, Deus abençoe. Segunda-feira que vem, 7h30 da noite, nós estaremos ministrando a lição 3, o justo viverá da fé, tá bom? Vamos orar para que a gente possa encerrar a nossa live, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa vida. Obrigado, Deus, pela ministração dessa palavra. Deus, que os meus irmãos que estiveram juntos conosco nessa live, que aqueles meus irmãos que irão ver os vídeos, Deus, que eles possam ser tocados pela Tua palavra. Que se há, ó Deus, alguma coisa que precisa ser tratada, que eles possam consertar a sua vida, para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados. Nos dá uma noite feliz. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por estarem até aqui, né, com a gente. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem. Graça e paz a todos.